pé. Vamos fazer a leitura do nosso texto anual, que se encontra em Romanos 12, o versículo 2. Estarei lendo e, como de costume, logo após a igreja. Está escrito assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos todos à igreja? 1, 2, 3. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Alguém com um pedido de oração? Nós iremos apresentar os pedidos e crendo que Deus Ele é poderoso para estender as suas mãos de poder e de glória e assim abençoar a cada um dos seus servos que estão necessitados. Vamos orar? Senhor Deus eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Senhor Deus, está escrito na tua palavra, Deus, que a oração de um justo, Deus, pode muito em seus efeitos. E aqui, ó Deus, a tua igreja está reunida, ó Deus, e crendo, Senhor Deus, que o Senhor pode, ó Deus, entrar com mão forte, Senhor Deus, e neste momento visitar, ó Deus, os teus servos que estão necessitados, ó Deus, quer seja na área emocional, Senhor Deus, quer seja, Senhor Deus, na área física, ó Deus, ou necessitando, Deus, de uma porta de emprego aberta, ó Deus, com a causa na justiça. O Senhor conhece, ó Deus, a necessidade dos teus servos, e cremos, ó Deus, que o teu nome pode sim ser glorificado através, Senhor Deus, da vida dos teus servos. Concede, ó Deus, a cada um a bênção, ó Deus, que necessita. Senhor Deus, também te apresentamos, ó Deus, o nosso culto, ó Deus, nesta noite, que venhamos, ó Deus, apresentar, ó Deus, a ti um culto racional, para que venhamos experimentar, Senhor Deus, a tua boa, agradável e perfeita vontade sobre as nossas vidas. Seja conosco, assim te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Só os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu vou deixar um versículo que se encontra em Filipenses, capítulo de número 4, e o versículo de número 6 e o de número 7. Eu já vou lendo para não
tomar o tempo dos irmãos, que diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quando foi me dada essa oportunidade, no começo fiquei com um pouco de vergonha, porque eu estou mais acostumada a ter oportunidade no culto de quinta. E quando o Eliezer me deu a oportunidade, eu lembrei de algo que há um ano atrás eu fiz um propósito com Deus e falei: Deus, se caso o Senhor me atender, só que eu só vou contar dentro de um ano, porque eu quero ter certeza que de fato eu tive a cura. E quando deu um ano, o Eliezer me procurou. No mês que deu um ano, o Eliezer me procurou. E eu falei: já entendi, Deus, que é para me contar como testemunho. E quando eu tinha por volta dos 12 ou 13 anos, eu comecei a sofrer com algumas crises de ausência, né? E eu sempre toquei na igreja, e é uma coisa que me pegou muito tempo na igreja, que eu tive muita vergonha, muitos anos da minha vida, e eu sofria com convulsões, né? E eu tinha muita vergonha, porque eu havia dentro da igreja, né? Na época que era algo demoníaco, e eu levei isso para minha vida e muito tempo com silêncio. Só que eu sempre pedia para Deus me curar, porque eu não tinha nascido com aquilo. Eu tocava na igreja e, como era só eu no violão, às vezes eu estava tocando e eu parava e eu não fazia ideia do que eu estava tendo. E quando eu voltava, os irmãos estavam me olhando porque eu parava e era como se eu me desligasse do mundo. E quando eu tinha 13 anos, eu tive uma convulsão muito forte. E a minha sorte foi que a minha irmã mais velha, Isamara, estava em casa, ela é enfermeira, e ela me acudiu. Depois disso, eu fiz um tratamento até os 18 anos, né? E quando eu tinha 18 anos, eu tive mais 2 convulsões, né? E o meu caso era muito difícil de ser tratado, porque os médicos diziam para mim: sabe, você não tem a crise epilética em si, mas você convulsiona quando a gente tenta parar com o tratamento. Então, no seu caso, é muito difícil a gente tratar. E eu sempre ouvia dos médicos que eu nunca ia parar de tomar remédio. E era algo que eu tinha dentro do meu coração. Eu falava: Deus, eu não quero isso para minha vida. Eram remédios fortes, que me faziam mal. E a maioria do tempo, toda a minha juventude, eu nunca mais tive convulsões. Um dia, uma das últimas que eu tive, o pastor Paulo até me chamou aqui em cima, foi num culto de ceia que eu estava me recuperando. E ele falou para mim um dia: Sara, ora para Deus tirar isso de você, para Deus te dar cura. Só que a gente, às vezes, mesmo que a gente cresça no lar evangélico, a gente tenha fé, a gente ora, algumas coisas, às vezes, quando a gente ouve do próprio médico, é difícil a gente acreditar que vai acontecer a cura. E eu peguei o ano passado, eu fiz todos os processos de novo, e o médico falou: não, Sara, vamos tentar dessa vez tirar os teus remédios de vez. Ele falou: dentro desse tempo que você passar por esse processo, se a gente começar a fazer o desmame do remédio, se for para não dar certo, você vai convulsionar. E naquele dia eu lembrei que meu pai, um pouquinho antes de morrer, meu pai falou para mim: Sara, vamos orar, porque ele foi no médico comigo. E ele falou: Sara, vamos orar porque você não nasceu com isso. E Deus vai te dar a cura. E eu ensinei isso, orei para Deus e falei: Deus, que dessa vez dê certo. E esse mês de novembro agora faz um ano que eu já estou livre de... Que era algo que perante os médicos eu não tinha como ter essa cura. Mas Deus é fiel. E hoje eu estou aqui para dizer que, independente do que o médico te disse, creia que Deus tem a última palavra. Eu agradeço por a oportunidade e digo que independente do que os irmãos tiverem, orem com fé que Deus cura sim. Amém. Em nome de Jesus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. 2 Coríntios 9, 7. A gente já minha versão é um pouco diferente. Cada homem tem conforme propôs no seu coração, não com a vontade ou por necessidade, porque Deus ama um alegre doador. Em relação a dízimos e ofertas, a gente às vezes pode ter uma falsa ideia de que os dízimos e as ofertas não passam
de uma simples obrigação da vida cristã, o que, se a gente for analisar bem, é o movimento oposto do que a gente vê na narrativa bíblica, tá? Em relação à prática dos dízimos e das ofertas. E ele não é feito por obrigação, mas como uma forma de agradecimento e uma ferramenta que nós encontramos para nos doar a favor da obra do Senhor. E a gente consegue ver isso em histórias de personagens bíblicos, como por exemplo na vida de Abraão, quando ele encontra Melquisedeque, no voto de Jacó, e até mesmo na abnegação da igreja, ali em Atos, nos primeiros séculos da igreja. Tá? E, então, dizem oferte, não por tristeza ou necessidade, mas como uma forma de agradecimento pelo Senhor de misericórdia das nossas vidas, nós acordamos vivos por mais um dia. E também como uma forma de se doar por Ele. Amém? Vamos orar então? Meu Deus, meu Pai, nós precisamos de você, que já está sendo pecado, louvando, engrandecendo o Senhor. Peço para que o Senhor venha abençoar abundantemente e aqueles que vão ter oportunidade de conduzir nesse momento. Eu te peço, eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Para ele são todas
Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas escreveu, capítulo de número 23, versículo de número 33. Glória a Deus. Lucas 23, 33. E já agradeço ao nosso Deus por mais um dia de vida, pelo fôlego de vida, pela graça imensurável derramada sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a igreja do Senhor. Agradeço ao pastor Paulo, nosso pastor presidente, ao presbítero Eliezer, pela confiança dos demais obreiros e toda a igreja do Senhor. Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 33. A gente vai fazer a leitura do versículo de número 33 ao versículo de número 43. Tem como título, em algumas traduções bíblicas, a crucificação. A palavra do Senhor diz assim: E quando chegaram a um lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram. E aos malfeitores, uma à direita e outro à esquerda, e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o Rei dos Judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Versículo de número 43. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Vamos tomar seus assentos, adorando, glorificando, bendizendo o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu gosto muito de usar a palavra privilegiado. Como somos privilegiados, o privilégio imensurável de nós fazermos parte de um povo eleito, um povo seleto, um povo exclusivo de Deus, uma nação santa, escolhida, que foi comprada, resgatada pelo sangue carmesim de Jesus Cristo. E somos privilegiados de um povo tão seleto, tão especial, que além de nós servirmos ao Senhor aqui, além de nós virmos na terça, na quinta, na escola bíblica dominical, ao domingo à noite adorar a Deus, é um povo que além de gozar ao Senhor aqui, ele continua gozando ao Senhor, vivendo o melhor de Deus por toda a eternidade. O crente é o povo mais feliz da terra, como diz aquele pastor que louvou aqui um dia, porque ele vive intensamente a sua vida aqui, ele vive sua família intensamente, ele vive tudo aqui na terra qual Deus nos proporciona, com gozo, com alegria, com prazer. Se você não vive, eu te deixo um recado: viva sua família intensamente, viva seus filhos intensamente, viva sua esposa, seu esposo, a sua igreja onde você congrega com intensidade, com alegria. Louve ao Senhor com intensidade. Se você foi chamado para tocar para o Senhor instrumentos musicais, como essa linda orquestra da nossa igreja, toque, louve, bendiga ao Senhor com toda a alegria do teu coração. Se você foi chamado para cooperar, para trazer uma palavra como obreiro, como diácono, como cooperador, sirva ao Senhor com zelo. E além de você servir ao Senhor aqui,
no melhor dessa terra que Ele te proporciona, o crente ainda vive o melhor de Deus por toda a eternidade. Deus é fiel. Deus é fiel. Mas se nós formos para outro lado do planeta Terra, se a gente for viajar, às vezes até dentro do nosso Brasil, e a gente for perguntar para algumas pessoas quem Cristo é. Vocês conhecem Cristo? Jesus, aquele que morreu, aquele que padeceu, aquele que veio nesta terra, cumpriu o seu propósito, nos dá a vida eterna. Muitas pessoas não conhecem esse Jesus. Muitas pessoas nem fazem ideia de quem é esse Jesus. Se a gente for lá para Israel, eu não tive o privilégio ainda. Um dia, se Deus assim permitir, eu tenho um sonho, eu com a minha esposa, de visitar a cidade santa, Israel. Mas se a gente for perguntar para muitas pessoas em Israel, moradores ali, quem é Jesus? Vocês conhecem Jesus? Muitos ali ouviram falar. Muitos ali conhecem pela história, conhecem ali pelos livros, conhecem ali pelos historiadores, mas não aceitam ao Cristo que eu e você aceitamos. Muitos lá vão falar assim: Jesus foi mais um profeta. Quem foi Jesus? Eu não conheço esse Jesus que vocês conhecem. A gente pode até indagar, mas aquele revelado na antiga aliança, na lei pelos profetas, não, mas esse não é o Messias. Esse daí foi só mais um que veio cumprir o seu propósito, mas não é o Messias. E se a gente for bem sincero e poder falar o português claro, ninguém tem a obrigação de saber quem é Jesus. Ninguém. Hoje em dia muitos não conhecem, muitos rejeitam, muitos negam a Cristo. Mas de uma coisa eu sei, foi tratado hoje na escola bíblica dominical: vai ter um dia onde todos, quer ele da estatura da menor a maior, quer ele rico, pobre, de qualquer religião, de qualquer, ele vai ter que confessar a Jesus. Quem foi Jesus? Foi aquele que morreu, foi aquele que padeceu, foi aquele que entregou a sua vida, foi aquele que sofreu dores inimagináveis para que nós estivéssemos aqui, foi aquele que veio cumprir o seu propósito. E a igreja, todos nós, até nós como igreja, vamos ter que prestar conta de tudo. E sobre a crucificação de Cristo, não é palavra de ceia, mas a palavra de Cristo, a história de Cristo, a Bíblia inteira, ela é cristocêntrica. Os louvores, a liturgia do culto, tudo, ela aponta a Cristo. E essa mensagem, ela vem nos mostrar que a crucificação de Cristo, ela foi horrível. Ela não foi romantizada, como é em alguns livros, como é em algumas séries, como o catolicismo ilustra. Não é uma produção cinematográfica hollywoodiana, a qual a gente vê ali como a paixão de Cristo, que eles ensinam bem. A gente chega a ver ali, causa até um jeito estranho, a gente vê tanto que o ator sofre ali para interpretar o papel de Cristo, mas nada, ninguém, nenhuma literatura, nenhuma história, nenhuma produção cinematográfica é capaz de descrever o quanto o nosso Cristo sofreu, o quanto o nosso Cristo foi humilhado, o quanto o nosso Cristo ali foi vilipendiado. A sua crucificação foi horrível. Em alguns livros mostram que as costelas de Jesus foram perfuradas e alguns órgãos dele ficaram até expostos. Tem alguns livros que indicam que Jesus ele sofreu tanto açoite, Jesus sofreu tanto corte através do zorrado, que ele não tinha forças para poder andar, para poder caminhar. Eles ali tinham que ajudar Cristo, levantando, porque ele não estava aguentando de câncer, de dor inimaginável, porque não era um simples julgamento de cruz, não era uma simples sentença a qual era aplicada através de na vida de um malfeitor, não era uma simples condenação. Jesus ali, ele estava levando o pecado de toda a humanidade.
Ele estava levando o meu pecado, Ele estava levando o seu pecado, Ele estava levando o pecado de Poços de Caldas, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém. Ele estava levando o pecado que a gente cometeu lá atrás, antes da gente conhecer Jesus. Ele estava levando o nosso pecado que a gente ainda peca até nos dias de hoje. Ele levou o pecado que a gente ainda vai cometer. Jesus é tão maravilhoso que Ele levou o pecado do mundo sobre as suas costas. A sua crucificação nada mais é do que uma condenação pelo nosso pecado. E eu fico imaginando o peso, a dor, como Cristo ficou, a agonia. Hoje na escola dominical a gente tratou sobre a consciência. A gente tem uma consciência, ela nos acusa, ela nos julga, ela nos defende. E eu fico imaginando Jesus, que sempre foi plenamente Deus, mas naquele instante Ele também era plenamente homem. Como era a sua consciência? Sendo Deus e sabendo como Deus, como a igreja dele ia reagir a essa crucificação. Como aqueles que conhecem Jesus, aqueles que aceitaram Jesus, aqueles que professam Jesus, iam entender, iam viver a partir desta condenação, desta morte de cruz. E se não bastasse toda a dor física, se não bastasse toda a humilhação, Ele sofreu angústia, Ele sofreu vergonha. Quantas pessoas ali Ele ensinou, quantas pessoas Ele curou. O ministério de Jesus foi um ministério frutífero, desde o momento que Ele começou o seu ministério, curando, pregando, ensinando, expulsando demônios, fazendo sinais e maravilhas. Mas naquele momento ali, seus amigos, seus discípulos, os mais chegados ali, não estavam com Ele. Eu fico imaginando o sofrimento, a angústia de Jesus, a zombaria, os gritos, a blasfêmia. O versículo de número 35 da leitura a qual nós fizemos, diz assim: e o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Versículo de número 36. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando vinagre. Eu não sei os irmãos, mas apesar de eu parecer tal, eu sou bem nervoso. E quando eu tenho muita dor de cabeça, às vezes a gente chega em casa com dor de cabeça, e criança a gente sabe como uma benção. Às vezes chega as mamães agitadas, e grita, e pula, e rola. E às vezes a gente está com tanta dor que parece que com barulho, com um grito, parece que a dor se intensifica. Chega até a dar pontada na cabeça, de tanto que quando eu estou com dor de cabeça eu gosto de ficar quietinho no canto. Eu fico imaginando Jesus com dores inimagináveis, o seu sangue do corpo ali saindo pelos cortes, pelas feridas. Eu fico imaginando Jesus levando o açoite, levando aquela cruz, aquele patinho de mais de 50 quilos, aquela coroa de espinho fincada no crânio, e o povo zombando, o povo escarnecendo, o povo xingando. Eu imagino que as dores de Cristo se multiplicaram pela vergonha, pelo escárnio, pela zombaria, pelo barulho. E quando eles erguem aquela cruz, a Bíblia nos conta que não estava só Jesus. Para a humilhação ser maior ainda, crucificaram o nosso mestre ao lado de dois malfeitores. A Bíblia não fala que eles eram ladrão. A Bíblia não fala que eles eram, não dá nome como algumas pessoas, alguns livros dão nome. A Bíblia diz que eram dois malfeitores. Mas aqui a gente não vai se atentar ao ladrão da esquerda, ao ladrão da direita. A gente vai se atentar que ele estava sendo crucificado no meio, Jesus Cristo. E o propósito aqui não é falar de quem estava sendo crucificado, é falar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas aqui a gente tem uma visão clara de que cada personagem ali nessa história tinha uma visão. Maria, mãe de Jesus, vendo seu filho sendo crucificado, ela chorava, ela se angustiava,
ela estava triste. Os discípulos ali choravam, se lamentavam, tinha pena, tinha dó os que ficaram ali. Os soldados, os fariseus, doutores da lei, eles se alegravam, eles se regozijavam, eles vibravam de alegria. Do lado de Cristo, um ladrão zombava de Cristo, um ladrão escarnecia de Jesus, e o outro tinha respeito e temor. A gente percebe que ao redor de Jesus cada um tem uma visão do Mestre. Uns tinham pena, uns choravam, uns escarneciam, uns zombavam, o outro tentava Cristo, o outro tinha temor a Jesus, mas a visão de Jesus sempre foi a mesma: Pai, perdoa eles. Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E esta visão ainda continua sendo sobre a igreja de Cristo, continua sendo sobre a humanidade. Por mais que erremos, por mais que pecamos, por mais que às vezes quem está lá do lado de fora negue a Cristo, e às vezes a gente fica até com raiva quando a gente fez evangelismo e a gente entrega alguns panfletinhos. Tem pessoas que falam assim: não, eu estou com pai, não, eu não quero, não quero. Mas a visão de Cristo continua sendo a mesma: Pai, perdoa eles. E eu deixo aqui uma pergunta para a igreja: qual é a sua visão de Jesus nesta noite? Qual é a visão da igreja de Cristo esta noite? Qual é a visão dos jovens? Esse culto é um culto com a direção da mocidade, com a direção dos jovens. Qual é a visão dos jovens, da mocidade, sobre Jesus? Qual é a visão da igreja? Qual é a sua visão hoje sobre o amor, sobre o perdão de Cristo? Quantas pessoas hoje veem o sacrifício de Cristo como algo comum, participam da ceia do Senhor, qual foi maravilhosa no dia de ontem, de maneira comum? Chega, se assenta, presta um culto a Deus, participa da ceia, vai embora e continua a sua vida da maneira que veio. Não consegue se sentir constrangido, não consegue se sentir moído com o sacrifício que Deus fez e com a oportunidade que nós temos em memória dele de louvar e adorar o seu santo nome. Qual a visão da igreja? Qual a visão da igreja sobre o Espírito Santo? É algo normal? É algo que aconteceu? É algo que está em extinção? Ou é algo que pode incendiar a igreja no dia de hoje ainda? Nós temos que ter essa visão. Nós, muitas das vezes, vemos o exemplo de Cristo na cruz do Calvário e fazemos ao contrário. Muitas das vezes nós fazemos igual os fariseus, procuramos aquilo que é benéfico a nós, não praticamos o amor, negamos o perdão. Pelo contrário, ao invés de pregar o amor e o perdão, pregamos a desunião, a contenda, falamos mal do pastor, falamos mal dos obreiros, falamos mal dos hinos, falamos mal da liturgia do culto, fazemos aquilo que é benéfico a nós, e se não for benéfico a nós, muitas das vezes a gente não se alegra e fala que o culto não foi bom, mas na verdade quem tem que achar o culto bom é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o culto é para Ele, o louvor é para Ele, a palavra é para Ele, a liturgia é para Ele. Nós estamos aqui louvando, adorando por conta dEle, tudo é dEle, tudo é para Ele, o culto é para Ele, devemos cultuar. E muitas das vezes tem pessoa que pensa que não precisa de Jesus, não precisa de papai, não precisa de igreja, não precisa de vir viver em comunhão como a Bíblia nos orienta. Negam: ah não, eu estou bem assim, ah não vou para a igreja não, eu estou bem. Imagina, eu sou mais crente do que quem está lá dentro da igreja. O desviado sempre fala isso. Não, eu não quero. E os frutos do Espírito começam a desaparecer de pouquinho a pouquinho, começam a sumir, começam a murchar. O amor, a temperança, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio. O amor vai se murchando. E aquele que outra hora perdoava, aquele que outra hora fazia o bem, aquele que outra hora louvava, pregava, participava, ele fazia parte da igreja do Senhor,
ele começa a ficar um crente apático, raquítico, começa a murmurar, a blasfemar, quando ele desvia da igreja. Infelizmente, todos ali naquela situação precisavam de salvação. Não importa. Maria, ela não é corredentora. Maria, ela era serva do Senhor Jesus. Ela precisava de salvação. Os discípulos que estavam ali, por mais que andavam, dormiam, acordavam, viviam, trabalhavam com o Mestre, precisavam de salvação. Os amigos, os carrascos, os soldados, o imperador, o governador, os ladrões que estavam à direita e à esquerda, precisavam de Jesus. E o que me chama a atenção é o amor de Cristo. Mesmo quem zombava, mesmo quem escarnecia, mesmo quem maltratou, mesmo aquele que estava sendo condenado, o perdão de Cristo estava sendo liberado para todos. Esse é o Cristo, Filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Um blasfemava, o outro dizia: ei, você não teme a Deus? Nós estamos aqui porque merecemos, mas Ele é justo. Ele diz: mestre, ó rei, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a palavra serena, meiga que sai da boca do nosso mestre, que nós desejamos ouvir e vamos ouvir. Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Louvado seja Deus. O problema do ser humano, desde a época de Cristo até os dias de hoje, é pensar que ele consegue viver sem Jesus. É imaginar que ele consegue ser alguma coisa sem Jesus. É imaginar que nós podemos fazer algo que não seja debaixo da misericórdia de Deus. Fama, dinheiro, casa, sucesso, isso não é nada. O homem sem Cristo não passa de um pobre miserável. O ser humano sem Jesus, ele pode ter tudo, mas na verdade ele não tem nada. Jesus é tudo na nossa vida. O mundo tenta de toda forma enganar. O mundo tenta de toda forma nos mostrar e nos distrair com coisas passageiras, coisas que vão passar. O mundo vai nos sufocando com uma correria danada, a qual não temos tempo nem de respirar. Mas quando a coisa fica feia, quando a coisa aperta, quando não tem mais solução da esquerda, da direita, a porta se fecha, o único que é capaz de trazer glória, o único que é capaz de trazer a solução para a tua vida, para a tua alma, aquele que pode te curar, aquele que te cura da compulsão, aquele que te cura das doenças, aquele que te livra das drogas, aquele que te livra do alcoolismo, aquele que faz do lixo virar luxo, é o Senhor Jesus Cristo. É somente Ele, meu irmão. Se fosse pela nossa vontade, não estaríamos aqui. Se fosse pela nossa capacidade, pela minha capacidade, então nem se fala. Mas louvado seja Deus. Deus é tão bom, Deus é tão bom, tão maravilhoso, que mesmo nós não merecemos, Ele nos escolhe. Mesmo nós não temos capacidade de escolher, Ele nos escolhe. A gente precisa de Jesus para tudo, mas alguns ainda insistem em viver sem Cristo. Eles até conseguem viver sem Cristo nesta terra, mas a partir da sepultura, a partir do velório, do enterro, da morte, não tem mais como. A gente irá acertar as contas com Cristo. Você vive sem Jesus, você consegue andar sem Jesus aqui, mas vai ter um dia que você vai ter que encarar. Vai ter um dia que nós iremos encará-lo. E o grande problema é deixar as coisas de Jesus para a última hora. Mas louvado seja Deus, que Deus é tão bom, tão maravilhoso, que até no último segundo de vida, até no último bombeado do coração ali, no último suspiro, balbuciando palavras, só o cérebro funcionando, Deus é tão maravilhoso que Ele ainda nos concede perdão e nos dá a vida eterna. Primeiro ladrão queria que Jesus
o livrasse da cruz, mostrasse quem ele era. O segundo não. O segundo queria ser salvo. O segundo ladrão não queria ser solto. O segundo ladrão não queria voltar à vida do crime. Ele queria ir ao paraíso com Jesus. Tem crente que clama a Deus só na hora que a coisa aperta. Mas não podemos. Não podemos vir na igreja só na hora que a coisa aperta. Não podemos jejuar só na hora que a coisa aperta. Não podemos ler Bíblia só no dia que fomos pregar. No dia que nós fomos fazer um evangelismo ou tivermos alguma oportunidade na igreja, não. Muita gente fica, irmão, ora por mim. Irmão, ora por mim. Mas não vai adiantar. Deus não é marionete de ninguém. Ele nos dá a oportunidade hoje. E cá entre nós não tem a coisa mais doída do que a ingratidão. Quem aqui já fez o bem e foi pago com o mal? Quem aqui já fez algo para alguém, não esperando, mas automaticamente acontece. E ao invés da pessoa te agradecer, a pessoa ainda fala mal daquilo que você fez. Às vezes você faz tudo para a pessoa, mas a pessoa ainda pega e te paga com ingratidão. Para mim, isso é uma das coisas piores que acontece. Eu fico imaginando Jesus naquela cruz. Eu fico imaginando Jesus tecendo o ser humano ali, fazendo o ser humano, soprando seu fôlego de vida, o ser humano, tendo projetos, tendo planos para o ser humano. Eu fico imaginando como você estava, eu estava no ventre da nossa mãe. Cristo, o Deus, aquele que criou todas as coisas, tudo foi feito por Ele, nada do que foi feito sem Ele se fez. Tendo planos, tendo projetos, tendo sonhos para a nossa vida. O Espírito Santo envolvendo você quando você aceitou Jesus, enchendo-te na hora que você se entregou para Jesus. Jesus, Ele tem planos para a nossa vida. Mas infelizmente, muitas das vezes, a gente acaba esquecendo o que Cristo fez para nós outrora. A gente acaba esquecendo daquele Cristo que nos resgatou, daquele Cristo que, quando a gente não sabia ler Bíblia, o seu Espírito Santo intercedia por nós e nos mostrava alguns mistérios da palavra de Deus. A gente acaba esquecendo daquele Jesus que, quando tudo parecia perdido, mas a gente orava, a gente se debruçava nos nossos joelhos à noite, pedindo cura, pedindo perdão, pedindo para que Deus abrisse a porta, e Ele abre a porta, Ele cura, Ele transforma, e às vezes a gente se esquece, e a gente vai levando as coisas de Deus para a normalidade, tão tranquilo, como se nada tivesse acontecido, como que passou, passou. Eu quero saber o que Cristo vai fazer hoje na minha vida. A ingratidão é terrível. Muitas das vezes a gente vê igrejas e mais igrejas, ministérios, que os povos estão sendo inundados de tanta coisa, mas estão se esquecendo do verdadeiro sentido de estarmos aqui. O culto ele precisa ser cristocêntrico. E a igreja, nós que conhecemos, nós que somos filhos, nós que somos co-herdeiros de Deus, mediante Jesus Cristo, precisamos nos posicionar. A morte vai chegar, a hora terrível vai chegar. Eu creio que eu serei, e a igreja será a geração do arrebatamento. Mas se não formos, nós devemos estar preparados com a nossa vida no altar, com o nosso coração sincero diante de Deus, sincero diante da sua obra, sincero daquilo que Ele nos chamou para fazermos. Tem pessoas que estão enfadadas até o pescoço com problema secular. Vive da tua maneira de viver, não tem mais tempo para nada. Não tem mais tempo para ninguém. Não tem mais tempo para Deus, para Jesus. Mas em Mateus 16, 25 diz: quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas aquele a quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Eu não gosto de falar perder tempo, porque o crente ele ganha tempo. Ganhe tempo com as coisas de Deus. Ganhe tempo com as coisas de Jesus. Ganhe tempo com aquilo que vai agradar aquele que te deu a vida. Ganhe tempo com aquele que vai nos levar para o céu. E a gente vai morar em mansões celestiais. Não vai ter mais nada, não vai ter mais nada. Ganhe tempo com Jesus.
Mateus 6,33, primeiro a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus, as coisas de Deus, a sua justiça. E a palavra é sincera, é a boca de Deus, é a palavra de Deus. Todas, quando a palavra diz todas, é tudo, vai ser acrescentado sobre a sua vida. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Jovens, busquem em primeiro lugar as coisas de Deus. Obreiro, em primeiro lugar as coisas de Deus. Diácono, cooperador, o círculo de oração, os jovens, as crianças, quem está vindo pela primeira vez na igreja, busque em primeiro lugar as coisas de Deus. Bem-aventurados serão os jovens que, quando Jesus voltar, o achar servindo na igreja com sinceridade e alegria de coração. Bem-aventurados será o círculo de oração, quando Jesus voltar, o achar servindo com fidelidade, com alegria. Bem-aventurados será a igreja de Deus, que quando Jesus voltar, a gente esteja com a mão parada, trabalhando e levando a palavra de Deus. É tão triste, porque hoje a gente foi fazer um evangelismo por volta da igreja, e eu e o presbítero Eliezer nos deparamos com dois jovens, um de 30 e um de 37 anos da minha idade, bebendo, usando drogas. E a gente chegou e levou o panfletinho para eles, o livreiro, falando que a gente ia dar uma palavra de Deus, e eles pararam para escutar. Eu posso fazer uma oração por vocês? A gente orou, e após o término da oração, eles pegaram e falaram assim: a gente está precisando disso. A gente precisa disso. Vocês foram enviados por Deus. Porque muitas das vezes a gente é taxado como que não vai ter mais jeito, não vai ter mais futuro, o povo passa, não olha, tem nojo da gente. E eles ainda falaram assim: eu não sei por que um falou, não sei por que eu estou nessa situação, eu sou uma pessoa boa, eu trabalho, eu tenho filho, e eu perdi tudo, por que será que Deus está permitindo acontecer isso comigo? E o outro pegou e falou assim: não, a gente está nessa situação porque a gente escolheu, porque a gente procurou, porque a gente buscou com as nossas próprias mãos. E eu peguei e falei: mas independente daquilo que você fez, independente daquilo que você fez hoje, às vezes você não está na sua sã consciência, independente do seu pecado, da sua falha, Deus ainda te ama. Deus ainda tem plano para a tua vida. E eles se comoveram, choraram, e eu creio que a palavra foi pregada, a semente foi germinada, mas quem vai dar o crescimento vai ser o Espírito Santo. Devemos fazer a vontade de Deus. Quantas pessoas não conhecem, quantas pessoas não ouviram, quantas pessoas até ouviram, mas não têm intimidade com esse Deus a qual eu e você temos. Bem-aventurado será o crente que, quando Jesus voltar, o achar servindo. Você pode ter 50, 60, 70 anos de crente, mas se nós não nos desprendermos desse mundo, se nós viermos à igreja quando a gente quer, se a gente ler Bíblia quando a gente quiser, se a gente pegar e dobrar o nosso joelho para orar à noite, só quando a gente quiser, isso não é evangelho, isso não é conversão, isso não é fazer jus ao que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Eu errei, eu pequei, eu não tenho mais jeito. Eu te digo nesta noite: Cristo tem solução para a tua vida. Nossa, mas o Senhor não sabe o pecado. Eu errei de uma forma tão feia. Cristo, Ele tem solução para a tua vida. Mas eu fiz tanta coisa, eu já neguei Cristo quantas vezes. Eu vivo uma vida de horror. O sangue de Cristo é capaz de te limpar todas as impurezas da sua vida. Eu estou endividado, perdi família, perdi filho, perdi tudo. Deus é capaz de salvar a tua casa, salvar a tua família, salvar os teus filhos e, através da sua vida, fazer uma grande obra aqui em você, no seu círculo social. Basta nos entregarmos a Ele. Eu estou desanimado, não tenho mais força. Jesus, Ele dá força. Eu estou angustiado, Jesus é socorro bem presente na hora da angústia.
Eu não sei mais aonde eu vou. A luz do teu caminho é Jesus. A solução para a nossa vida é Jesus. A solução para a igreja é Jesus. Meu Jesus, do dia para a noite, é capaz de dar vida e vida em abundância. Por isso, nesta noite, eu venho fazer esse apelo para a igreja. Quem Jesus é para você? Quem é Jesus na sua vida, na sua família, para os seus filhos, para o seu esposo, para a sua esposa, para aqueles a qual você convive? Quem é Jesus? Faça jus. Eu não posso te justificar, mas Jesus pode te justificar. Eu não posso te salvar, eu não posso te curar, eu não posso fazer nada, sou limitado, mas Jesus, ele tem todo o poder. Jesus, ele é capaz de te fazer uma nova criatura hoje. Por isso, nesta noite, eu convido a igreja a se colocar em pé. Glória a Deus. Eu gostaria, antes de orar pela igreja, fazer um convite para alguém que não conhece Jesus ainda, que ouviu falar de Jesus, que não tem esse discernimento a qual foi pregado aqui nesta noite. Quem quer aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida? Levante as mãos, vem aqui na frente, a gente vai orar pela sua vida. Tem alguém que quer se reconciliar com Cristo? Tem alguém que a partir de hoje quer ter uma vida nova com Jesus? Uma história de vida nova? Uma intimidade nova com Cristo? Vem aqui na frente, a gente vai orar pela sua vida. Se todos são crentes, vamos orar para que Deus continue a sua boa obra na nossa vida, na nossa família, no meio da nossa igreja, nos jovens, em nome de Jesus. Oremos a Deus.